O plano dessa aula foi retirado do site www.escolanova.com. A autora do plano é a Débora Balsemão-Oz. A produtora e a professora sou eu, Salete Pereira da Silva. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de inglês de hoje será para o 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula, iremos trabalhar duas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que são EF09LI10, que significa propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em um texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. E a habilidade EF09LI11. Nessa habilidade, vamos utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos de esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão. Nessa aula, vocês, alunos, utilizarão todos os conhecimentos prévios construídos em planos de aulas anteriores a este, e principalmente contarão com o conhecimento de mundo, ou seja, suas experiências e suas vivências em ambientes e sua atuação social. Vocês irão formular parágrafos conclusivos com base em argumentos tangíveis, desenvolvidos através de elementos discursivos que auxiliam na construção de um artigo de opinião. O esperado de vocês ao final dessa aula será o reconhecimento, a identificação de elementos e a elaboração colaborativa de ideias que os levam a construir um parágrafo coerentemente organizado com base no texto Will America Stand Again with the World Refugees sobre políticas imigratórias do governo Trump. Vamos iniciar a aula produzindo um texto contando sua vida, algo importante que marcou sua vida. Caso não se lembre de nada, pode ser uma história fictícia mesmo. Invente o que quiser. Vocês terão total liberdade para deixar fluir sua imaginação. Vamos lá montar a estrutura da história? Primeiro vamos dar um nome para nossa história, que vamos chamar de título. Agora, vamos pensar no início da história. Como podemos começar a escrever? Podemos começar com um dia, era uma vez, antigamente, no ano passado, no mês passado, hoje em dia, ontem, no dia de, na madrugada, em uma certa noite. Agora que já escolhemos o início da história, vamos ao desenvolvimento. Aqui é onde vamos prender a atenção do leitor. Teremos que escrever coisas que sejam curiosas e atrativas para que os leitores queiram seguir lendo nosso conto. Pode fazer como umas perguntas sem resposta, como por exemplo, sabia que? Ou isso se resolvia assim? Ou, mas deixe uma curiosidade solta no ar, para que o leitor queira ler até o final da sua história. Agora, você já produziu seu início e está no desenvolvimento. É hora de pensar em um final para a história. Se deixar algo sem respostas, ativará mais a curiosidade do leitor. E ele vai querer ler o texto número 2 para saber o final da história. Caso você queira deixar um suspense, faça isso. Se for escrever algum texto em série, por exemplo, coloque, esse é um texto, esse é o texto 1 de um total de 10 textos. Agora, se for um único texto, deve ter uma conclusão, um final para sua história. Os textos sem conclusões são textos em séries, que terão segmento de uma história única, mas com vários acontecimentos. E nesses acontecimentos tem que ter um finalzinho, mas terá um suspense para dar continuidade. Pense em seu texto como se fosse um sanduíche, onde o título é o pão, o desenvolvimento é a parte do recheio, logo a carne será o clímax, a melhor parte da história. Logo o pão, outra vez, será o final e a conclusão da história. Ok, agora pense em um final para sua história e pronto. Basta concluir seu texto. Bom,
Como todos já conseguiram finalizar suas histórias, vamos agora ver um vídeo de notícias sobre os problemas enfrentados por Venezuela. Producing more refugees than the war in Syria. Many are fleeing not just to neighboring countries like Turkey or Jordan, but also faraway places. In Brazil, for example, the government says the number of refugees seeking asylum is soaring. From just over 1,000 applications in 2010, last year there were more than 25,000. CCTV Stephen Gibbs has insight through the eyes of one of those refugees. My name is Ayman Imam. I am in Brazil from 2 months and a half. Ayman is one of over 1,700 refugees that have come from Syria to Brazil in the last 4 years. It's a very nice country, very beautiful country, beautiful nature, very nice people, very friendly. Ayman left Syria fearing for his life. He has relatives who have been killed in the conflict. He first escaped to Turkey. It was there that he heard that Brazil, which has a traditionally neutral foreign policy, was offering near automatic visas to Syrian refugees. Brazilian government helped us and opened the doors for us to coming to Brazil. So it was very easy to come to Brazil. Eu vou para Copacabana. One of the first things he's doing in Rio is learning Portuguese. Eu venho de Copacabana. Ayman may have an advantage over the other students in this free class, many of whom are also refugees. In Syria, he taught languages. A helping hand is also being offered by a local charity. It provides bus passes and some money to those that need it. Ayman misses his home country, but not the war he's escaped. The situation in Syria, it's very dangerous. It's dangerous to take the bus, dangerous to walk in the street. So it's much better to live in peace and no war and no bombing sound and airplanes and you know how is the war. So it's a catastrophe. It's catastrophic for the country and. But it's our destiny. It's we cannot change anything. So Ayman is still considering his future plans, but like thousands of refugees in this country of immigrants, he may well have found a new home here in Brazil. Stephen Gibbs, CCTV, Rio de Janeiro. As the fifth largest country by both area and population, Brazil is the largest country in South America and Latin America and receives more refugees than any other country in the region. Brazil is also the only have Portuguese as the official language. Ok, então vamos traduzir o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, está escrito: como o quinto maior país em área e população, o Brasil é o maior país da América do Sul e da América Latina e recebe mais refugiados do que qualquer outro país da região. O Brasil também é o único país das Américas que tem o português como língua oficial. The country is both a regional power in Latin America and a middle power in international affairs. Due to its recognition as an emerging global power, Brazil has been identified as a shelter to refugees and migrants. Here are 10 facts about Brazil refugees. O país é uma potência regional na América Latina. É uma potência média nas relações internacionais, devido ao seu reconhecimento como uma potência global emergente. O Brasil foi identificado como um abrigo para refugiados e imigrantes. Aqui estão 10 fatos sobre os refugiados do Brasil. As of 2016, Brazil has about 2.100 refugees living in the country. Brazil receives more displaced people from Syria than any other country in Latin America. Em 2016, o Brasil tinha cerca de 2.100 refugiados vivendo no país. O Brasil recebe mais deslocados da Síria
do que qualquer outro país da América Latina. As of 2013, Brazil issued 8.000 humanitarian visas under more simplified conditions to allow. Due to these visas, Brazil has had approximately 2.000 refugees settle in the country. Brazil's refugees are able to receive informal, temporary employment, the services and retail industry. Refugees in Brazil are considered by some to be an unnecessary cost and security threat due to the country's deep economic recession. O Brasil emitiu 8.000 vistos humanitários em condições mais simplificadas para permitir que sobreviventes da guerra na Síria pedissem asilo no país. Devido a esses vistos, o Brasil teve cerca de 2.000 refugiados que se estabeleceram no país definitivamente. Os refugiados do Brasil podem receber empregos informais e temporários na indústria de serviços e varejo. Os refugiados no Brasil são considerados por alguns como um custo desnecessário e uma ameaça à segurança devido à profunda recessão econômica do país. Asylum seekers in Brazil have a higher education than the average Brazilian. The Brazilian government wants to limit the intake of refugees due to the country's economic woes. Brazilians' refugees will now be faced with the country's recalibration of its foreign policy. Brazil's refugees have the right to work, access to education, and healthcare. Os requerentes de asilo no Brasil possuem um nível de escolaridade superior ou da média brasileira. O governo brasileiro quer limitar a entrada de refugiados devido aos problemas econômicos do país. Os refugiados brasileiros agora enfrentarão a recalibragem do país em sua política externa. Os refugiados do Brasil têm direito ao trabalho, acesso à educação e à saúde. Nos últimos anos, o Brasil tem sido elogiado pelos esforços humanitários do país e pela abertura aos requerentes de asilo. Recentemente, questões sobre a capacidade do país de ajudar refugiados têm atormentado o governo em meio ao país se distanciando das nações, desenvolvimento e experimentando a pior recessão da sua memória. Agora eu quero que você conte sua história. Use essas imagens que eu vou deixar aqui na tela agora para contar a história de Ayman. Que outras informações você pode adivinhar apenas olhando e lendo as fotos? Marque a melhor resposta para cada afirmação, usando as instruções para ajudá-lo a contar sua versão da história sobre Ayman. Acho que este é um A. Programa de TV, B. Documentário, ou um programa de notícias sobre alunos, B. Refugiados, C. Jornalistas. Qual você acha que é a resposta? Ayman é um dos A. 1.700, B. 1.000, C. 1.500 pessoas de A. Venezuela, B. Síria, C. Croácia, que atualmente vive no Brasil. Suponho que Ayman esteja A. Preocupado com a vida, B. Feliz no Brasil, C. Responsável pela família, mas ele D. Sente falta da família, E. Ganha muito dinheiro, F. Joga bem em futebol. Agora, ouça a história de Ayman e complete as frases. De acordo com notícias atuais, a guerra na Síria fez com que as pessoas se mudassem não apenas para os países vizinhos, como A. Turquia e Jordânia, B. Egito e Israel, mas também para lugares distantes, como A. Austrália, B. Brasil. O número de refugiados que procuram asilo, A. Aumentou, B. Diminuiu, C. São de 1.000 pessoas, D. 100 mil pedidos em 2010, E. 25.000, F. E. 250.000. Ayman é um dos 17.000 refugiados que chegaram ao Brasil, fugindo da guerra da Síria nos últimos A. 2 meses, B. 4 anos. Ele está aqui há 2 meses, B. 4 anos. Segundo Ayman, o Brasil é. Ayman relatou que foi A. Fácil, B. Difícil vir ao Brasil. Agora vamos ler um outro texto.
Will America start again with the world's refugees? A América estrelará novamente com os refugiados do mundo? Vamos ao primeiro parágrafo. Há um ano, no sábado, o presidente Trump emitiu uma ordem executiva para restringir severamente a entrada de refugiados e outros grupos de imigrantes nos Estados Unidos. A primeira versão da chamada proibição de viagem gerou protestos em aeroportos, ações judiciais e gritos globais, emocionando alguns dos apoiadores do presidente que ficaram satisfeitos com o rápido cumprimento de uma promessa de campanha. Will America start again with the world's refugees? 1 year ago on Saturday, President Trump issued an executive order to severely restrict the entry of refugees and the other immigrant groups to the United States. The first version of the so-called travel ban set off protest at airports, lawsuits and global outcry. White thrilling same of the president's supporters who were pleased by his swift fulfillment of a campaign pledge. Segundo parágrafo. Após decisões judiciais e decretos subsequentes da administração Trump, os refugiados agora estão sendo reassentados nos Estados Unidos em um ritmo dolorosamente lento, com muitos candidatos sujeitos a atrasos e análises onerosas. O impacto das políticas de trunfo provou ser desastroso. After court rulings and subsequent decrees from the Trump administration, refugees are now being resettled in the United States at a distressingly slow rate, with many applicants subject to delays and onerous reviews. The impact of the Trump policies has proved disastrous. Parágrafo número 3. No primeiro ano da administração Trump, apenas 29.725 refugiados foram admitidos nos Estados Unidos, uma grande queda em relação aos 99.183 permitidos no ano anterior. Em 1980, por comparação, os Estados Unidos acolheram mais de 200 mil refugiados. Em outubro, o senhor trunfo definido para o atual ano fiscal em um mínimo histórico de 45 mil e, a menos que o ritmo de chegadas aumente significativamente, os Estados Unidos não atingirão nem a metade dessa meta. Esse ano, os Estados Unidos estão a caminho de reassentar menos refugiados do que o Canadá. Tem uma população cerca de 1/10 da dos Estados Unidos. In the first year of the Trump's administration, only 29,725 refugees were admitted to the United States, a big drop from the 99,183 allowed in the previous year. In 1980, by comparison, the United States welcomed more than 200,000 refugees. In October, Mr. Trump set the limit for refugees' arrivals for the current fiscal year at a historical low of 45,000, and unless the pace of arrivals increases significantly, the United States will not reach even half that goal. This year, the United States is on track to reset fewer refugees than Canada, which has a population roughly 1/10 that of the United States. Quarto parágrafo. Rascunho de relatório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos obtido pelo New York Times parece que no ano passado os refugiados contribuíram com 63 bilhões a mais em receita do governo do que custam. Isso é consistente com as descobertas dos economistas, como um estudo recente que descobriu que os refugiados, em média, estão pagando mais impostos do que recebem em serviços e benefícios governamentais, no mínimo um ano após a chegada. O ano passado foi um desastre para os refugiados e para aqueles que estão profundamente preocupados por causa da fé cristã. Também acredito que as pessoas podem se arrepender, voltando-se para a direção errada e seguindo o caminho certo. Não é tarde demais para nossos líderes examinarem os fatos, aplicarem os valores das tradições de fé que inspiram a preocupação de muitos americanos por refugiados e mudarem de rumo. A draft of the report from the Department of Health and Human Services obtained by the New York Times found that, over the past decade, refugees have contributed $63 billion more in government revenues than they cost. That's consistent with the sendings of economists, such as a recent study that found that refugees, on average, are paying more in taxes than they receive in governmental services and benefits by the 9th year after arrival.
The past year has been a disaster for refugees and for those of us who are deeply concerned, many because of the convictions of our faith with their well-being, but, because of my Christian faith, I also believe that people can repent, turning from a wrong direction and moving in the right way. It's not too late for our leaders to examine the facts, apply the values of the faith traditions that inspire many Americans' concern for refugees, and change course. Bom, e essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!